É uma grande alegria poder encontrar você novamente aqui na TV Unifev, canal 53.1, o nosso canal digital. E passamos a falar diretamente do Labim, de onde você assiste agora o programa Empreender Tecnologias desta semana. O programa Empreender Tecnologias sempre levando você até as fronteiras do conhecimento. É uma viagem conosco através do conhecimento, do empreendedorismo. E para conversar conosco hoje, eu estou recebendo aqui nos estúdios do Labim o professor mestre Walter Briguetti. Ele é profissional de educação física, formado pela Unesp de Rio Claro, é mestre em educação física e biomecânica pela Unicamp, professor universitário aqui na Unifev, coordenador do curso de educação física, consultor em análise biomecânica de equipamentos de musculação da Vitale e outras empresas. Professor de anatomia, cinesiologia e fisiologia do exercício, aqui na Unifev. Delegado regional do Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo, o CREF 4 SP. Ele é consultor também da Academia Aquática de São José do Rio Preto. Walter, seja bem-vindo, obrigado por prestigiar o programa. É a segunda vez, né? Sim, é um prazer estar aqui com você. A última vez deve ter sido aí por volta de 2015. Mas uns 2, 3 anos já, isso mesmo. Verdade. Hoje a gente vai conversar um pouquinho, Walter, sobre o empreendedorismo em fitness. Sim. Qual a sua opinião? Vamos começar por aí, conhecendo um pouquinho a sua opinião a respeito do crescimento da busca de exercícios físicos que a nossa sociedade hoje está vivendo. Primeiro é uma satisfação enorme entender que esse crescimento tem se dado anualmente, dentro de uma perspectiva não só regional, como nacional. Sim. Esses praticantes que vêm buscando nesse conceito novo, que é o exercício, uma mudança de atitude de vida. Então nós percebemos assim que a população, ano a ano, só vem crescendo em termos de adeptos à prática do exercício regular. Isso vem de encontro à necessidade nossa fisiológica do organismo, anatômica, de manter as condições, a aptidão física, os níveis de qualidade de vida, para que possa desenvolver suas atividades cotidianas, o trabalho, o lazer e outras atividades que fazem parte da vida do ser humano. E o exercício passa a ser visto não só como um elemento de estética, mas também passa a ser entendido como um importante aliado na necessidade de manutenção da saúde, qualidade de vida e outros elementos importantes. Isso é interessante também que a faixa etária vai desde o bebê até a terceira idade, então ela é muito eclética. Então o crescimento tem se dado não só num público, mas num público que tem se dilatado cada vez mais também em termos de prática. E isso porque a nossa sociedade hoje foi se transformando numa sociedade mais sedentária. Pelas próprias atividades cotidianas, laborais, e hoje nós temos uma hipocinesia, né, um movimento cada vez menor em termos dos hábitos de trabalho do dia a dia. Claro, algumas profissões não continuam com o mesmo, mas enfim, nós estamos ficando mais urbanizados. E com essa urbanização, o movimento tem declinado muito e o organismo precisa fisiologicamente de um estímulo, porque o aparato locomotor dele, principalmente, que se refere à parte muscular, esquelética, músculo-esquelética, ela é toda programada para o movimento. Sim. A partir do momento que eu não não enfatizo a necessidade desse movimento do dia a dia, ela declina em várias funções normais. A capacidade funcional do osso, dos músculos, a postura também é afetada. E sem contar no conceito mais funcional, que é a parte cardiovascular. Porque, na verdade, nós temos um organismo ajustado tanto para situações de repouso, como nós estamos aqui agora, sim, como em situação de estresse, de esforço. Então eu tenho que estabelecer um equilíbrio entre as duas situações. Eu tenho que estar em repouso, com uma boa aptidão física que me garanta também o esforço físico do dia a dia. Então, ao praticar o esforço físico, isso transfere para a sua condição de qualidade de vida também nas atividades cotidianas, no trabalho, no lazer, na família, na disposição para o dia a dia. Então a sociedade começou a entender essa razão, esse propósito que o exercício traz no dia a dia. E isso tem sido trabalhado muito na mídia também, e a própria situação do profissional de educação física hoje tem estabelecido um papel crucial nessa conscientização. Então hoje o profissional tem uma visão também muito mais próxima a essa, tem procurado estimular essa competência e essa necessidade que as pessoas têm da prática regular do exercício físico. Bacana.
Agora, ninguém está excluído dessa necessidade, né? Não. Por exemplo, o jovem que está estudando, o idoso, né, que pensa, às vezes, já cheguei na idade, na melhor idade, às vezes o motorista de caminhão, ou o produtor rural, quer dizer, ninguém está excluído, todo mundo pode e precisa. Na verdade é o contrário, as pessoas têm que entender que dentro do seu hábito do dia a dia, assim como as refeições, o trabalho, as atividades de lazer, o exercício tem que estar embutido nesse ciclo do dia a dia. Bacana. Então na verdade, independente da idade que eu tenha ou do momento de vida, ele tem que estar presente, claro, adequado às suas condições funcionais. Sim. Então é entendido que hoje, é muito interessante você ver o público da terceira idade, hoje tem crescido muito no segmento do fitness. Dada a necessidade de manutenção, pela longevidade, porque as pessoas cada vez vivem mais, hoje a expectativa de vida do brasileiro é em torno de 76 anos e meio, quer dizer, imagine você ter um organismo, uma estrutura corpórea, que mantenha esses 76 anos em equilíbrio, em ajustes, que garantam assim não só a sobrevivência, as pessoas não querem sobreviver, elas querem viver. E viver, ela transcende a questão simplesmente de estar em equilíbrio. Transcende você manter o organismo com as condições favoráveis para qualquer situação inusitada do dia a dia. Então, todos nós temos hábitos do dia a dia, você vai trocar um botão de gás, você faz uma força, você vai subir uma escada, descer a escada, vai no supermercado. Nós temos várias situações fisiológicas naturais do dia a dia que exigem esforço. E se eu não estiver devidamente ajustado a isso, eu vou me tornar minha vida um pouquinho mais limitada. Eu vou perdendo assim a chamada autonomia, né? É verdade. Então, e o estudante? É que nem muitas vezes você vê, está estudando, tem prioridades, todos nós temos prioridades. Se eu perguntar a você, qual a sua prioridade hoje? Nós temos todas. E Claro. com certeza o que a gente tem que pensar, que o exercício, independente da rotina, eu tenho que encaixar. E outra coisa que é fantástica. Quer dizer, não dá para vir com aquela história de eu não tenho tempo. Tempo é uma questão de E prioridade. sabe o que é legal, Ramon? Você vai falar assim, quanto eu preciso de exercício na semana? Se você encaixar 3 vezes por semana, 1 hora e pouco de exercício por semana, 3 momentos da sua semana inteira, na sua agenda, isso já dá uma diferença fantástica no que se refere à sua aptidão física, sua capacidade funcional de prevenir doenças. Então, perceba, de um ciclo de várias horas das semanas, você tem que encaixar 3 a 4 horas semanais para esse propósito ser atingido. Então, o organismo nem te cobra muito. É verdade. Se for analisar nessa perspectiva, nem te cobra tanto essa rotina. Às vezes permanecemos muito mais tempo hoje em mídias, televisão, Netflix. Aí você perde assim 3 vezes por semana, 1 horinha, segunda, quarta e sexta. Não tem horário, está difícil, não sei o quê. Porque na verdade é sair da zona de conforto, né? Você está naquela zona de conforto, exatamente. Né? Mirar bem e sair da zona de conforto. Olha, como nós podemos classificar o Brasil quanto ao empreendedorismo nessa área? Hoje, quando se fala no fitness, o Brasil hoje é considerado o 2º país do mundo em empreendedorismo na área de academias, no mundo fitness, né? Perdemos apenas para os Estados Unidos. E dizem, em termos de densidade demográfica, em número de academias por população, nós estamos ainda em primeiro do mundo. Então assim, algo muito relevante. Então, claro, perceba, um staff hoje que tem estabelecido novas propostas de movimento. Então, o que tem enfatizado, que a gente percebe hoje, que o mundo do fitness, ele se modifica, ele é muito dinâmico. Claro. Então, claro, existem algumas propostas tradicionais ainda, a natação, a musculação, que é o exercício resistido, mas também nós temos um outro lado que é um mundo que se diversifica muito, novas propostas de movimento. Então, o que acontece? Como eu crio novas alternativas, as pessoas vão se afinando a outras propostas, que não são aquelas tradicionais. Claro. Então, isso tem trazido muita gente em praticar o exercício. Em praticando, eu preciso de espaços. E outra coisa, que espaços temos hoje para praticar o exercício, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, tem que ser adequado. Sim, né? Então hoje em dia se percebe assim, investimento no fitness, tem crescido muitas propostas diferentes em termos de espaços físicos para desenvolver essa prática regular, né? Muito bacana. Agora, quais os principais desafios que o empreendedor nessa área enfrenta? O primeiro deles é assim, eu tenho que ter uma proposta que busque qualidade. Qualidade no seguinte, do serviço prestado. Então, hoje eu preciso ter um profissional bem formado, eu preciso ter um espaço físico também adequado para essa prática. Então, o que é importante? Nem sempre é só o financeiro. Porque hoje nós temos várias propostas diferentes. Tem propostas de espaço físico para o fitness que envolvem compra de equipamentos de nível elevado de custo e outros nem tanto.
Sim. E que, na verdade, eu vou ter, assim, de um lado, trazer um público que tenha aderência àquele tipo de proposta de trabalho. E, principalmente, quem começa a fazer exercício, o que é o principal para quem tem um empreendimento desse, é a aderência ao exercício. O público, muitas vezes, é um pouco volátil, né? O indivíduo pratica e depois, alguns não aderem ao esforço. Então, você tem uma proposta de espaço, você tem que manter um público circulante para manter aquela atividade proativa financeiramente, dando um resultado positivo, e eu dependo dessa aderência. Então, o que acontece? Eu tenho que estimular meu aluno a entender essa prática como regular, que não é um momento só, né? Porque se você pega assim uns projetos, chega essa época depois lá para setembro, outubro, você vai para a praia em janeiro, é um projeto verão, né? Vai 4, 5 meses na academia para adquirir uma performance, termina o verão, desiste. Relaxa tudo. Então é um público às vezes um pouco flutuante. Claro que isso tem melhorado, mas outras coisas importantes também. Fator econômico, político, social, porque sem entender o exercício como essencial, mas na hora dos cortes, muitas vezes despesas, acaba de certa forma afetando também quem pratica o exercício. Às vezes a pessoa deixa de ter um custo da academia, ou depende do programa que ele estabelece, ou um trabalho com personal, tem um custo hoje. E às vezes numa situação econômica do país meio assim, que nós estamos passando atualmente, às vezes isso também pode refletir na estabilidade. Mas o que nós temos percebido, as academias não têm fechado, ao contrário, elas têm ampliado suas possibilidades. Isso é adequado a essas novas situações econômicas também. Como qualquer negócio, Ramon, você vai se flexibilizar e se ajustar às necessidades do dia a dia, tentando manter qualidade, e outro fator fundamental é preço, né? Preço e qualidade. Sem dúvida, sem dúvida. Sem prejudicar o fim. Claro. Agora, como dimensionar esse ramo de empreendimento? O que ele oferece ao público usuário? Primeiro, ele oferece assim, hoje uma proposta muito eclética. Então você tem propostas muito diferentes. Então hoje você tem aquele modelo de academia tradicional, vamos pensar meio aquático. Então pensa assim, onde eu vou aprender a nadar hoje? Hoje eu tenho que ter um espaço para isso. Outrora havia hoje, né? Rios, hoje não, hoje tem que ter um espaço. Então, quem tem uma academia de natação, ele vai ter uma proximidade, que você vai ter um foco principal nesse segmento, e vai desenvolver desde a aprendizagem para bebê até desenvolvimento de atividade para adultos, competição, depende da estrutura que ele tiver. Alguns associam isso a um espaço físico de que os pais levam as crianças, por exemplo, a praticar natação, de repente fazem ali mesmo o exercício resistido ou outra prática do dia a dia. Outras propostas nós temos assim, propostas que são próprias, então, com novas tendências, que criam estúdios próprios para desenvolvimento de atividades. Então, o que tem sido interessante são múltiplas ações no mundo fitness que têm propiciado assim investimentos que podem variar muito. Um investimento de menor porte, que eu lido com um público com um determinado objetivo, ou um investimento de maior porte. Uma escola de natação já precisa investir em uma piscina, hoje a musculação tem que ter equipamentos hoje diferenciados. Então, é muito eclética essa situação, né? Como você possível, isso que eu acho que é mais possível. Sim, sim. Como você é consultor em análise biomecânica de equipamentos de musculação para várias empresas, inclusive, né? Empreender também nessa área é interessante? Sim, porque o que acontece? Hoje esse mundo cresceu muito. O Brasil é um dos países que tem maior número de fabricantes de equipamento de musculação. Isso vem em exercício resistido, isso vem direto ao encontro a essa amplitude de academias que tem se criado no Brasil. Então hoje o exercício resistido já é uma proposta que, como a natação, o exercício resistido à musculação, ela está enraizada, faz parte desse processo de formação e prática do dia a dia. Então hoje você imagina assim, ou como elemento fim, ou como base. Então você pensa assim, hoje o indivíduo pratica, hoje você pega as modalidades de futebol, basquete, vôlei, com a preparação física, está embutido o exercício resistido. A pessoa da terceira idade está praticando o quê? Natação, exercício resistido está nesse fim. Então essa área tem crescido muito e se consolidou. Hoje ela não tem como reverter-se mais, ela já existe. Então, o que tem se melhorado? Os equipamentos, os ajustes ergonômicos, a segurança, a qualidade desses equipamentos, ajustando ao indivíduo que vai praticá-la. Então, a gente percebe, assim, não só uma demanda no número de indústrias, mas também as que existem, buscando em qualidade, tipo de material, até o conforto ergonômico, aquela coisa estética também, os equipamentos estão bonitos, às vezes de cores alegres, e buscando, assim, um equipamento também que tem uma proposta de longevidade também na sua utilização, né? Claro. Ele tem que ter uma qualidade também em termos de estrutura
Então, Sim. tudo isso tem criado um panorama muito interessante nesse segmento. Muito bacana. Bom, daqui a pouquinho, eu vou fazer um rápido intervalo agora, daqui a pouquinho a gente vai conversar um pouco sobre toda essa questão, né, de academias também para a preparação de atletas, Sim. né, a preocupação do setor público, de certa maneira, com a saúde da população através de exercícios físicos. Sim, claro. Vamos para o rápido intervalo, você aguarda aí, voltamos em seguida com o programa Empreender Tecnologias de hoje. É já.